Olá! A hora do conto conversa do mês de junho está muito especial. Hoje nós temos a honra de conhecer a paranaense Letícia Teixeira, que foi um dos presentes que a pandemia me trouxe também para o projeto A Hora do Conto. Seja muitíssimo bem-vinda, Letícia, e gratidão por aceitar o nosso convite dessa forma tão bacana. Olá, Leda, que saudades! Gratidão pelo convite. Uma alegria estar com você aqui nesse dia. Ai, a gratidão é minha por receber você aqui, por você ter aceito também o convite de uma forma tão bacana, para contar um pouco da sua história, para falar toda da sua caminhada aí que você tem feito, um trabalho maravilhoso em Ponta Grossa. Então eu digo que você foi esse presente mesmo da pandemia, porque a gente se conheceu nas lives, né? E como é que foi, assim, para você conhecer o projeto também A Hora do Conto aí nas lives? Conta pra gente como é que isso aconteceu. Então, eu lembro muito bem, era um domingo e eu estava com o meu filho em casa, né, fechados em casa, e a gente não tinha muita opção de atividades para fazer. E aí eu resolvi dar uma olhadinha no Facebook. E aí fui num campo lá onde aparece o que está sendo apresentado ao vivo. E eu vi lá contação de história, Hora do Conto. Eu falei, vou entrar, né? Vou entrar. E aí entrei aí, eu chamei o Murilo e a gente começou a acompanhar. Aí todos os encontros ali, você sempre dava o dia e a hora e a atividade que ia acontecer. E a gente, conforme o andamento do dia, da rotina, a gente ia sempre entrando e acessando. Então foram várias participações mesmo. E muitas vezes ele ficava com o telefone na mão e ficava lá disparando o coração. Então, foi uma delícia conhecer vocês. É muito importante, né? Sim. Foi uma delícia conhecer vocês, né? Naquele momento, como você falou, no momento da pandemia, que cada um está em casa, procurando algo para fazer, né? Mesmo com tantas ocupações, a gente teve essa possibilidade de nos conhecer e de estar pertinho uma da outra, você com seu filho também. E assim, Letícia, eu acho muito bacana, porque nós temos várias coisas em comum. Né? Você também é professora, você fez letras, fez pedagogia, é mãe de um menino lindo, olha só. E eu também fiz letras, fiz pedagogia, sou mãe de um menino maravilhoso e nós duas somos apaixonadas pelas histórias e por contação de histórias. E eu queria saber um pouquinho de você, como é que foi a sua trajetória, como que você decidiu contar histórias, também saber um pouquinho da sua caminhada no teatro, que é mais um ponto em comum. Então, conta pra gente um pouco disso tudo. Isso, então, quando eu era criança, eu estava numa escola que promovia sempre a cultura. Nós tínhamos oficinas de teatro, de dança, de contação de histórias. Tinha um momento na biblioteca, lá tinha uma biblioteca de atividades, de fomento à leitura. E eu lembro que nós tínhamos um projeto lá interno da escola, que a gente ouvia uma história pela bibliotecária e nós tínhamos que contar para os menores. Então foi lá que eu comecei a contar histórias. Às vezes a gente não conseguia aprender uma história, mas nós poderíamos ler um poema. Então a gente estava aprendendo a ler, né? Trabalhando aí a questão da parte de leitura mesmo e também contando história para as outras crianças menores. E aí eu saí dali, né, com aquela inquietude, né, puxando para a literatura, para as artes. Quando eu fui para o campo do trabalho, que eu fui me formar, a primeira escola que eu trabalhei, eu caí dentro de uma biblioteca, né, numa sala de leitura. Então ali eu vi, esse é o caminho. Mas eu sou formada, então, como você disse, eu tenho o magistério, aí o técnico em artes cênicas, aí fiz pedagogia e letras. Então é para amarrar, assim, né? Sim. E quantos anos você tem, Letícia? 35. Olha, que garota
Eita, que delícia, muita coisa já experimentada, né? Trilhando um caminho tão bonito aí. E enquanto você acompanhava a Hora do Conto, eu também sempre acompanhei seu trabalho, e a gente ia trocando coisas, figurinhas, coraçõezinhos, né? Porque realmente é um trabalho muito bonito que você desenvolve em Ponta Grossa. Então, assim, quando a gente olha nas suas redes sociais, tem assim um carinho tão grande com a parte cultural. Você é uma grande incentivadora, né? Eu percebo que você compartilha, né, os eventos, tanto a parte de circo, música, teatro, contação de histórias, divulgação de livros. Que bacana ter você aí, né, fazendo o seu pedaço de uma forma assim tão bacana e tão responsável. Porque eu não sei se você sente isso, Letícia, mas eu acho que é meio que uma missão que a gente tem. Porque se a gente pudesse escolher outra coisa, eu acho que mesmo assim a gente escolheria esse caminho da arte, da cultura, da história. Você sente isso? Verdade. Sinto. E assim, todo mundo pergunta, mas é você que vai apresentar? Eu falei, não, é um amigo meu que tá com uma peça. Ah, mas em São Paulo você tá divulgando? Sim, tô divulgando. Porque eu digo assim, se eu não valorizo o trabalho do outro, como que eu vou querer que alguém valorize o meu trabalho? Então, ainda mais em tempos de pandemia, onde que o setor mais afetado foi o setor de eventos e cultura, né? A gente não pode fazer espetáculos, com contato, com o olhar, né, do ouvinte, do interlocutor, da plateia, a gente não pode ter esse contato. Então, mais que o que posso fazer é divulgar o trabalho. Então, quando você tem alguma atividade, eu posto nas minhas redes sociais, eu convido as pessoas que eu conheço de São Paulo, do Rio de Janeiro, vai ter uma atividade no SESC ou não, né, um programa, participe. Eu realmente, assim, não sou muito do marketing, não domino, mas o que eu posso publicar e compartilhar das atividades culturais, eu faço. Nossa, e isso é muito bacana, né? Porque eu acho que essa sensação mesmo da gente partilhar do mesmo pão, né? De um ajudar o outro. Então, isso é muito bacana. E, às vezes, a gente encontra meios artísticos que tem essa questão meio da concorrência, né? Porque da disputa pelos seguidores, uma coisa assim que não leva a nada, né? Eu acho que, assim, que cada um tem o seu jeito de trabalhar, cada um tem o seu jeito de contar histórias, e assim, com cada jeitinho a gente acaba aprendendo, compartilhando e atingindo um objetivo que é o objetivo comum da formação de leitores, né? Que as crianças possam ser cativadas pelos livros, que os educadores, que os pais, enfim, que sejam multiplicadores desta arte, né? Que é a contação de histórias, que é uma arte milenar. Então eu tenho assim uma simpatia mesmo, né? E também faço da mesma forma, porque a gente precisa mesmo, né? Acho que nessa função a gente tem mais que dar as mãos e estarmos juntas, né? Nessa caminhada, porque o objetivo é um só, né? Que é esse que eu comentei. Então, assim, gratidão por toda a tua força, divulgação, participação, né? Por estarmos juntas aí nessa caminhada e dessa forma tão inteira, tão íntegra, né? Que você se propõe a fazer, viu? Isso, eu até comentei o ano passado e sempre reforço para os meus alunos que o que vai curar a humanidade, a comunidade, a população agora, as pessoas, é a arte e a fé. O que vai dar o suporte para esse momento que, assim, o ano passado era tudo novo e assustador, porém ele continuou, né? Esse clima, essa tensão, e então o que vai curar a gente, o que vai aliviar esse fardo dessa pandemia, eu acredito que seja a cultura e a fé, né? Cada um com a sua fé, mas a cultura junto, porque é o que vai aliviar, né? Tirar aquele peso. Então, por isso que a gente compartilha e participa de todas as atividades que a gente consegue. Que bacana. E acho que a educação também, né? Cultura, educação também tem um papel fundamental, né? Dentro desse cenário aí tão atípico,
mas que, como você disse, a gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar vivendo ainda nesse novo normal, né? Mas que a gente precisa tirar mesmo, né, as coisas que são positivas, né? E, enfim, tirar essa lição, como se diz, né? Fazer uma limonada desse limão. E também que veio para valorizar tantas coisas, né? Então eu costumo sempre ver o lado positivo da pandemia. Então acho que isso que você faz com os alunos, com as crianças, de trazer essa questão mesmo da cultura, da fé, da educação, eu acho que é isso que a gente entende mesmo como missão, né? E falando nisso, Letícia, como é que é a prefeitura, como é que é o apoio aí de Ponta Grossa? Eu já vi que algumas cidades do Paraná tem muito incentivo para contadores de histórias, né? Tem alguns programas até que incentivam, que a prefeitura patrocina, né, os artistas através de verba mesmo, né, para que nesse momento tão assim atípico, né, possa também tá levando à frente os seus trabalhos, pagando as suas contas, né, porque os artistas, nós contadores de histórias, também temos boletos para pagar, temos tanta coisa, e eu já vi alguns movimentos aí do Paraná que tem esse incentivo da prefeitura local. E especificamente em Ponta Grossa, como é que a prefeitura mobiliza? Existe esse apoio para os contadores de histórias? Sim, então a gente obteve bastante editais agora no início do ano e no ano passado também, com já um valor, né, bem significativo para essas questões da cultura. Mas eu, como sou professora, eu não entrei nos editais que tinha a valor a receber. Então, eu não... Porque eu tenho meu salário, a prefeitura está pagando, e não que eu não valorize o meu trabalho, mas neste momento, o ator, a atriz, o contador de história, que não está trabalhando, não está podendo fazer, né, realizar seus espetáculos, então eu deixei para que essas pessoas, né, tivessem fossem premiadas, né, e tivessem êxito no edital. Mas a prefeitura, sim, a Fundação de Cultura, né, o conselho, eles promoveram editais para contemplar tanto a dança, o teatro, a música, o circo, as contações de história e também atores e pessoas que têm uma trajetória dentro da cultura. Então, esse último edital que teve abrangeu até as benzedeiras, né, que tem um trabalho, que são registradas, né, porque é um trabalho, é uma questão de cultura, né? Existe todo um movimento, né? Não é só ser benzedeira, aqui nós temos um documentário bem bacana sobre como que elas se constituíram aqui, como que elas se organizam, né? Então, elas também foram contempladas dentro desse edital, e a classificação era de trajetória. Então, a prefeitura aqui nesse momento, e no Paraná, a lei Aldir Blanc, ela está sendo bem utilizada. O pessoal não está, eles estão aplicando bem, estão fazendo classificações e aí contemplando as pessoas que nesse momento precisam, né? Como diz, o aplauso é maravilhoso, mas ele não paga o boleto. Nossa, que bacana saber que as coisas têm acontecido dessa forma em Ponta Grossa, muito legal, né? E uma ação bacana também, falando aí desse coração gigante que você tem, dessa partilha, né, da arte. Dia 12 de junho agora tem um drive-thru, mas é um drive-thru, pessoal, que vocês ainda não conhecem, pelo menos eu não participei, infelizmente, de nenhum, mas me encheu o coração de vontade de participar, de pegar o carro e ir para Ponta Grossa para participar desse drive-thru aí, que é um drive-thru literário, que vai ter o lançamento de um livro que é o Chiquinho e Tim, de uma escritora que é amiga da Letícia, que é a Marisete Souza. Conta pra gente como é que veio essa ideia do drive-thru. Eu sei que os livros vão ser autografados, mas conta pra gente como é que foi pensada essa ação.
Então, foi uma ideia minha. Olha lá! Faz tempo. Então, assim, tá todo mundo assim perguntando, ai, mas quem que teve ideia, então? Foi uma ideia minha. Faz tempo já, o ano passado, eu estava observando a questão do drive-thru que pegou na cidade em relação ao alimento, a campanhas, festas juninas, né? E aí eu fiquei, puxa, mas nós artistas poderíamos fazer um drive-thru artístico, literário, né? Eu posso vender uma contação de história e né, fazer um espaço para fora da casa da pessoa, uma sombrinha, um guarda-chuva, montar um mini cenário, alguma coisa assim. A pessoa recebe uma contação de história, né? E eu vou seguindo o meu caminho e a gente vai agendando com todo o protocolo. Mas em relação a eu fazer isso, eu não consegui. Mas eu dei ideia para outros. Então, agora, como eu sei que a Marivete Souta tá com um livro lá parado, né? Pra gente, né? Não conseguiu fazer o lançamento. Eu tenho minha madrinha também, a Jaqueline de Matos, também é escritora aqui da região. E tem 3 livros para lançamento durante e não conseguiu lançar, não está conseguindo ter uma venda, né? E então eu falei assim, vamos testar primeiro um drive-thru literário. A gente faz a venda, então, antecipada, respeitando todos os protocolos da saúde, né? Nesse momento de pandemia. Por isso tem que ser a venda agendada. A pessoa compra o livro e já vai agendar com a autora o horário que ela vai passar na casa da autora, né? A gente vai fazer espaço público para não haver aglomeração. Então, a gente vai fazer na casa do autor. Então, nós vamos organizar a rua lá, com indicações. E aí, lá na frente, a gente vai colocar, claro, os livros da pessoa já autografada, porque você sabe que uma sessão de autógrafo demora até... Então, a gente já vai agilizar isso, com o nome e o carinho para a pessoa. E aí, a pessoa vai chegar lá. A hora que antes dela pegar o livro, né? Ela vai escutar uma música, ela vai ver uma declamação de poesia, e aí ela vai pegar o livro dela e vai para casa, né? Então a venda já é antecipada. Claro, se a pessoa quiser comprar na hora, aí vai ter que esperar um pouquinho, porque a gente vai ter a organização do autógrafo. Mas vai poder tirar uma foto com a autora e com os personagens, porque o Chiquinho e Tim, a turma do Chiquinho, é um teatro de bonecos, de manipulação de fantoche. A turma do Chiquinho, onde eu trabalho com a Marivete, faço a manipulação e voz de alguns personagens. Então, eu trabalho lá, já tem um tempo que eu trabalho com a Marivete. Então, nós vamos fazer essa atividade, por isso tem que ser agendada, né? Gente! Nossa, olha só, você fez com que aumentasse a minha vontade de ir para Ponta Grossa só para passar por esse drive-thru. Que ideia bacana, Letícia. Ainda a pessoa quer dizer que será, então, vai ser presenteada com uma poesia. Olha que delícia, vai ouvir uma música. Que bacana essa ideia. Parabéns pela iniciativa. Isso, porque é o tempo de a gente pegar o livro, né, preparar e entregar para a pessoa. Então, enquanto ela espera, para não ficar aquela espera ociosa, nós vamos, rapidinho, são pequenos poemas, quadrinhas, e a gente vai fazer essa campanha. É o primeiro, então... É o projeto, né? Vamos ver como é que vai. Com certeza terão outros aí, porque você já mencionou, tem outros livros aí esperando, né, para serem lançados. Então, maravilhoso isso, adorei, parabéns e boa sorte nesse grande evento. Depois conta pra gente como é que foi. Muito legal. E eu queria que você falasse agora também, o ano passado você fez parte de um movimento muito lindo, que foi o programa Vem Aprender, né? Então eu queria que você contasse como é que foi isso, qual que era a proposta, como é que vocês pensaram nesse programa, eram aulas, você trabalhava com a contação de histórias para as crianças que estavam em casa, frente à pandemia, como é que tudo isso funcionou? Então, foi assim, a Prefeitura de Ponta Grossa foi uma das primeiras, na verdade, ela foi uma das primeiras do Paraná a se organizar em relação às aulas da pandemia, ao ensino remoto. As aulas que pararam em meados de março, 20 de março, se eu não me falha a memória, foi 20 de março que as aulas pararam. Em 20 de abril nós estávamos com a primeira aula no ar.
Então, claro, não foi um projeto, né, que eu estava inteiramente ligada, mas assim que a prefeitura, porque aqui nós temos o canal Educativa, o canal 58.1, ele é de propriedade, o canal em si, da prefeitura. Então, nós temos, né, uma filial da TV Cultura que é da prefeitura. Quem mantém, a mantenedora é a prefeitura. Então, estava com a queijo na mão. Né? Nossa, e a faca eram os professores. Então, quando foi cogitada a hipótese, eu brinquei até com o pessoal. Gente, telecurso 2000. Né? Falei, gente, telecurso 2000. É por aí, né? Claro que hoje em dia é um pouquinho mais... A abordagem que nós temos que fazer na televisão é diferente. Porém, o segmento, o modal, né? A televisão é o caminho. E aí eu já mandei para uma das coordenadoras da prefeitura e falei, olha, me coloca à disposição, né? Trabalhei em rádio já, então a questão da comunicação eu vou, contem comigo. E elas já marcaram meu nome. Então, quando entrou na parte da literatura, de apresentar uma história para as crianças, eles me chamaram. E aí eu fiz algumas contações de história no programa durante as aulas das crianças. Então, eles tinham aula do componente curricular, né? De como está na BNCC. E aí eles sempre tinham um momento de literatura, né? Sempre colocando aquela leitura, a história, não para fazer uma atividade. A leitura de leite. Ouvir uma história. Porque ainda é difícil dos professores, de muitas pessoas entenderem, nós temos o direito de apenas ouvir uma história, né? Apenas pegar o livro, pegar e às vezes não terminar, é um direito meu como leitor, né? E então a gente está começando já a melhorar esse pensamento em alguns professores, até mesmo pelo projeto que eu trabalho dentro da prefeitura. Que deixar a leitura, né, aquela leitura de leite, ouvir uma história, apenas ouvir e aí revisitar ela lá no meu pensamento e em casa. Então, foi bem gratificante essa experiência, porque eu trabalhei em rádio e sabia que era você e o microfone e quem está ali com você, mas na TV é você e uma tela. Você busca o olhar da criança para contar a história e não encontra. Você tem que imaginar, voltar, né? Imaginar uma criança, tua turma, aí você consegue soltar. Então, as primeiras ficou meio travada, né? Aí depois a gente vai soltando e vai conseguindo transmitir a contação de história. Que bacana! Eu vi várias fotos que você publicou dos bastidores e outras fotos, né, das crianças assistindo. Eu achei fantástico esse programa e que bacana que a prefeitura tem esse canal, quer dizer, é mais uma forma, né, esse canal aí na TV, né, uma proximidade maior do público que a gente precisa atingir. Então, achei muito bacana a ideia e você com certeza fez de forma brilhante. Parabéns mais uma vez. Muito legal. E o que eu só queria até comentar com você, porque a gente tem algumas crianças que entraram em contato com o programa Vem Aprender, porque passava um número para você postar a atividade que você fez, o que você está fazendo em casa, né, durante a pandemia. E muitas crianças de São Paulo, várias cidades assim, entravam em contato e mandavam atividade. Então, por quê? Porque a prefeitura disponibilizava todas as atividades no site da prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação. Então, o pai pode entrar, se quiser, hoje lá, entrar e baixar a atividade do primeiro ano, segundo ano. E também as aulas, elas são depois passado para o YouTube. Então, as pessoas não estão tendo contato ainda com as aulas do ano passado e das que foram gravadas esse ano, né? E ainda tem as atividades que podem ser realizadas. Então, às vezes, o pai não está conseguindo, ou na sua cidade, no Brasil, não tem esse programa, não tem essa organização, mas ele quer oferecer alguma coisa para o seu filho. Então, ele entra em contato e acaba participando. Então, assim, o programa está servindo de modelo, acredito, que até para outras cidades, porque na capital, o programa na TV deles começou bem depois do nosso aqui em Ponta Grossa. Então, e a gente sabe do registro que Ponta Grossa foi a primeira cidade a expandir a educação remota. Gente, mas eu não sabia disso. Que legal, Letícia. Quer dizer que assim, que fez essa ponte com o Brasil todo e acabou sendo um suporte também para os pais
que se viram assim isolados e muitas vezes sem saber explicar, né? Quer dizer, pode buscar o programa através das redes sociais e tirar algumas informações, alguns ensinamentos dali. E fala pra gente como é que faz para acessar essas aulas? Ficaram gravadas? Qual o endereço eletrônico? Então, as aulas estão lá se você colocar no YouTube, o programa Vem Aprender, né? Já vai aparecer a logo das nuvenzinhas, né? Ele é um programa, o Facebook tanto tem da TV Educativa, quanto do Facebook da Secretaria Municipal de Educação. Facebook e YouTube, Secretaria Municipal de Educação. Mas se você colocar no YouTube Vem Aprender, ele já vai aparecer os vídeos, né? E as aulas. Aí você vai lá na playlist, organiza ele por data, e aí você tem as aulas, né? Nossa, que bacana! Nós temos aulas no Vem Aprender, tanto para o infantil 5, até o 5º ano, do ensino fundamental. Ai, que bacana, adorei saber. Então, para você, pai, muito legal para você, pai, mãe, que está nos assistindo neste momento. Olha, realmente Ponta Grossa aí tem essa realmente foi pioneiro nessa questão das aulas remotas. Então, qualquer dúvida, professor também que queira de repente uma atividade complementar, busque no YouTube, programa Vem Aprender, e também no site da Prefeitura de Ponta Grossa, onde tem as atividades disponibilizadas. É isso, né, Letícia? Isso mesmo. No site da Prefeitura, você entra na Prefeitura de Ponta Grossa, vai ter as janelinhas do lado, vai ter Secretaria Municipal de Educação, SME, né? É uma sigla, né? SME, SME. E aí você entra, vai ter lá o programa Vem Aprender, atividades, aí você pode baixar as atividades que você precisa. Então ficou mole, gente. Agora atividade complementar é só buscar, tem muita coisa boa. E eu vi, você estava falando dessa coisa da leitura, de ser um deleite, né? Eu achei bem interessante essa questão do prazer de ler, do prazer de ouvir histórias, de deixar essa questão da obrigação, né? Até mesmo para o contador, né? Eu tenho que contar tal história, o educador, eu tenho que contar isso porque está na minha apostila. E acho que isso vem de encontro com uma frase que você colocou no seu Facebook. Olha lá! Você coloca num post, né? É preciso que a leitura seja um ato de amor. Frase célebre do Paulo Freire. O que você diz para a gente, né? Acho que amarra isso tudo que você colocou, dessa leitura pelo prazer, desse ato de amor, tanto de quem conta, como quem lê, como quem ouve. O que você fala para a gente sobre isso, Lê? Então, essa frase me marcou bastante quando eu encontrei ela, né? Antes de saber que era de Paulo Freire, quando eu encontrei, ela ficou latente aqui. Porque eu fui uma criança que demorei para aprender a decodificar as palavras, aprender a ler. Eu demorei muito. Eu fui aprender com quase 9 anos. Então, o que eu busco no meu aluno? Aquela dificuldade. E o que era me imposto? Era me imposto a leitura. Então, por muito tempo, eu tive um distanciamento do livro. A partir do momento que eu consegui não só decodificar, mas entender o que eu estava lendo, eu fui buscar a história, e aí me foi feito o convite para contar o que eu havia lido para uma outra criança. Aí eu comecei a perceber o sentido da leitura, mas sem ter a maturidade para isso. Aí, como professora, eu encontrei, fiz essa, né? Literalmente, ele unia a ponto que eu senti, o que eu vivenciei com a minha prática docente. Então, aquilo que eu passei de sofrer, de ser julgada, apontada, ela não sabe. Eu não quero que o meu aluno passe. Então, eu quero que ele, primeiro, sinta-se à vontade, que o livro não seja um peso, não seja uma obrigação. Isso então, é fundamental, né? A leitura de imagens. Vamos ver as imagens nos falam. O ilustrador, ele teve um trabalho para expressar no desenho as palavras. E às vezes a imagem fala mais que o texto. Então, a gente sempre começa lendo a imagem, as cores, a apresentação, os símbolos, tudo que está no livro. Aí depois a gente vai partir para a leitura do texto do livro. Então, eu também divulgo bastante o livro álbum, o livro ilustrado, que sempre proponho para os meus alunos,
né? Porque há um preconceito dos professores. Ah, esse livro não tem nada para ler. Eu digo, como que não tem? Então, assim, eu vou levar aquilo que me faltou, que houve uma lacuna lá atrás, eu quero trazer para o meu aluno hoje. Que bacana. Isso é fundamental, né? Eu acho que isso realmente faz toda a diferença. E você atualmente, você está dando aula para qual série? Então, eu ainda continuo como mediadora de leitura o ano passado, faz 4 anos, na verdade, que eu trabalho só com mediação de leitura, dentro do projeto da Fundação Bung, que é o Semear Leitores, né? Onde tem a Bung, que a Bung está presente, existe a Fundação Bung e o projeto existe. Então, aqui no Paraná, são duas cidades apenas que têm esse projeto, Paranaguá e Ponta Grossa. Então, aí, como esse ano nós estamos com falta, acredito que no Brasil todo, né, bastante professores afastados, a gente teve uma turma de segundo ano que estava sem professor. E eu, como professora, né, concursada, ia pesar para mim saber que uma turma ia ficar desamparada. Então, em conversa com a gestão da escola, eu falei que eu poderia dar um suporte, né, mas por enquanto estou com a turma de segundo ano. É uma turma nessa 7 anos, isso. E aí você faz a mediação, então, para o programa Semear, né? Que é a sala de leitura que eu trabalho, né? Na verdade, eu sou mediadora de leitura aqui, então tenho toda a formação da Fundação Bung. Nós estamos trabalhando o tema desse ano da Feira Literária, que a gente sempre promove, né? Uma feira literária, depois de ler as obras, compartilhar, experienciar. O tema desse ano é a presença negra na literatura. E então eu continuo fazendo a mediação de leitura, porém à tarde, no período da tarde, eu fico só com a turma de segundo ano. Mas eu faço mediações também. Ah, não tem como, né? Não, eles não ficam sem. Ah, que bacana. E nesse tempo todo, você falou da contação de histórias que você começou em 2012. Nesse tempo todo, alguma situação ficou mais marcante para você? Porque eu falo que a gente que conta a história, a gente acaba ouvindo também muitas histórias, né? De quem nos ouve, de quem nos assiste. E alguma história ou alguma situação marcou você de alguma forma especial? Olha, tem uma situação e um evento de feira, né? De feira, no caso aqui em Ponta Grossa, a gente tinha até o ano passado, né? Por causa da pandemia não houve, é o Congresso de Educação e Feira do Livro. Foram 7 anos aí praticamente de tendo esse evento anual. E teve uma das vezes que eu estava esperando o horário de almoço, eu estava sentadinha lá, vestidinho, né, lacinho no cabelo, esperando dar o retorno das crianças para esse evento. E aí chegou uma aluna que ela estava esperando a professora comprar os livros, ela estava acompanhando lá e ela ficou me olhando, né? Ela perguntou se eu contava uma história para uma pessoa só. Daí eu perguntei, não, para qualquer pessoa, uma pessoa só não, só se for para você. Aquilo saiu assim, sabe? Saiu, não foi nada pensado, não foi nada planejado, e ela ficou me olhando, você conta uma história para mim? Eu falei, claro que eu conto. E aí eu sentei ali, né, e comecei a contar uma história para ela, peguei a folha de papel, a história do Mário Marinheiro, que a gente vai dobrando, né, o papel e forma no final lá um barquinho. E aí, de repente, foi chegando mais aluno. E aí, ali, eu percebi, nossa, foi uma pessoa que me pediu, uma criança, né? Eu nunca vou negar de contar uma história. E aí, eu vi como nós, contadores de história, a gente faz a diferença, né? Porque tinha várias crianças, eu não tinha percebido, que estavam lá ociosas, esperando o evento começar, né? Eu estava sentadinha. Foi uma que cutucou, uma puxou, conta uma história. E quando eu vi, eu tenho até a foto guardada no computador, das crianças sentadas ouvindo eu contar a história. Então, eu digo para todo mundo que todos nós somos contadores de história. E que se alguém pedir, conta uma história, conte, nem que seja da sua vida, um fato, mas conte. Né? Porque toda história é uma carta de amor. É isso, né? Já dizia esse movimento lindo aí, toda a história, né? É uma carta de amor, muito legal. E realmente, né? Acho que a gente fica muito claro, né? Da importância
né? Que isso tem, porque você começou a contar para uma criança, outras foram se aproximando, então, que bacana. Eu acho que não tem mesmo, né? Acho que, como a gente estava falando de missão, não tem como. Acho que a gente Eu não consigo fugir, não coisa. adianta. Eu falei para Não a dá pedagoga essa para semana, fugir. eu falei, não consigo, eu tô em sala de aula, eu tô feliz, mas o meu foco é outro, sabe? Eu não consigo me ver fora da literatura. Né, de levar, de contar, de estudar o livro sabe, e passar o que eu estou sentindo, porque para eu contar uma história, além de ela passar aqui, ela tem que estar aqui, senão eu não consigo contar. Você sabe que a demanda de contador de história, né, às vezes obrigam, querem que a gente guspa a história nos eventos, né? Mas eu vou dando uma seguradinha, né? E gosto muito de trocar olhares durante a história. Uhum. Que gostoso. E para quem quer conhecer o seu trabalho, Letícia, quais são suas redes sociais? Como é que faz para a gente conhecer, para ouvir uma história com você? Então, eu sou um pouquinho assim, bicho do Paraná, né? E sou o bicho do Paraná. Então, eu não sou muito assim das redes sociais, mas eu criei um canal, né? Letícia Teixeira Conta, né? Para atender a demanda da escola. Não, inclusive, cada vez que eu gravo história, eu nunca faço assim, dá um like. Nunca lembro, Leda. Nunca lembro. Gravo a história, posto lá, jogo. Ah, não falei que tinha que dar um like. Não falo, não consigo. Mas tenho lá o canal e também pelo meu Facebook. O Instagram eu tô começando a movimentar, então não divulguei ainda, porque eu tô começando a movimentar, tô conhecendo essa ferramenta, né? Então é mais o Facebook e o YouTube. Isso. Ah, que bacana. Então, no Facebook, Letícia Teixeira. Daí já vai ver o Vem Aprender, né? A fotinho do Vem Aprender. E no YouTube é Letícia Teixeira Conta. Então não deixem de seguir, de conhecer o trabalho da Letícia. Letícia, dá o like lá, né? Faça a inscrição no canal Letícia Teixeira Conta. Ai, Letícia, que gostoso falar com você. Mais uma vez eu quero agradecer, eu quero parabenizar você pelo trabalho, pela energia que você coloca, né, em todas as ações que você faz, por ser, né, esse bichinho da arte que a gente fala, né, que não tem jeito, quando o bichinho da arte morde a gente está em todo lugar mesmo, espalhando aquilo que a gente acredita e da melhor forma possível. Então eu quero parabenizar você, quero agradecer também pela sua participação e assim, deixar sempre as portas abertas para você com a Hora do Conto, comigo pessoalmente, e você assim tem um espaço escancarado para você. A gente pode combinar de contar uma história juntas, enfim, muitas coisas legais. E é isso. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a gente também, né? Antes de finalizar. Depois de finalizar, assim, que você fique à vontade para deixar uma mensagem para a gente, para o projeto também, que você tenha acompanhado, enfim. Agora o espaço é mais seu do que nunca. Vamos lá. Então eu quero deixar um convite para você que não conhece ainda a nossa cidade, nosso estado do Paraná. Vem ver, vem conhecer minha cidade Sorriso, terra dos pinheirais. Vem ver nossas riquezas, as 1001 belezas do paraíso do sul, onde nasceu a gralha azul, onde nasceu a gralha azul. Do pinheiro da pinha, pinhada o pinhão, gralha azul leva no bico, vai fazer a plantação. Gralha azul leva no bico, vai fazer a plantação.
gralha azul, gralha azul, gralha azul, tu és pequenina, mas é grande o teu valor. És Paraná, esse bichinho é bom, trabalhador. És Paraná, esse bichinho é bom, trabalhador. Voa, voa. Vem conhecer o Paraná, vem conhecer nossas histórias. Ai, que delícia! Parabéns, sua linda! Além de contar histórias, olha que voz deliciosa de se ouvir, né? Muito obrigada, obrigada! E dessa forma nós nos despedimos então, esperando que você que está nos assistindo tenha gostado de conhecer essa grande artista, Letícia Teixeira. Aproveite para conhecer o trabalho dela nas redes sociais, YouTube, Letícia Teixeira Conta e Facebook, Letícia Teixeira. E com essa melodia tão gostosa que a Letícia nos presenteou, eu deixo meu até breve. Convido você para compartilhar esta live, para que mais pessoas conheçam o trabalho da Letícia, para que mais pessoas conheçam também a Hora do Conto. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Nós temos o Facebook, A Hora do Conto LP, Instagram, A Hora do Conto _LP, e o YouTube Leda Fernandes, contadora de histórias. E não vou me esquecer, deixe seu like, ative o sininho para você receber em primeira mão todas as novidades. Um beijo carinhoso e até a próxima! Tchau!